Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos ouvindo o Senhor falar a respeito do sinal de Jonas. É muito significativo esse Evangelho no dia de hoje, acompanhando todo o chamado dessa primeira semana da Quaresma à conversão. Toda a primeira semana da Quaresma, ela é um grande chamado a ouvirmos a pregação do Evangelho e a colocarmos-nos em um caminho de conversão. E o 11º capítulo de Lucas hoje, exatamente na quarta-feira, estamos no meio da primeira semana, nos chama de uma maneira muito clara a abraçarmos o sinal que o Senhor nos oferece para a nossa conversão. Bom, aqui a gente poderia já tomar várias coisas a partir do Evangelho de hoje. Primeiro, não deixarmos como a geração perversa, não nos tornarmos também nós perversos, de recebermos o dom de Deus, de termos a graça do Senhor em nosso favor, de termos o tempo da graça aberto diante de nós, inaugurado diante de nós, acessível à nossa escolha e deixarmos passar. Então, não sermos perversos como a geração a qual Jesus se refere. A segunda coisa, a certeza e a alegria de vermos o Senhor que se importa conosco e cuida de nós. Ele nos propõe hoje, nesse momento histórico da nossa vida, nos propõe outra vez ouvirmos seu ensinamento, guardarmos sua palavra no coração e segui-lo. O Senhor se deixa encontrar por nós. Mas não apenas se deixa, Ele quer ser encontrado por nós. Ele vem ao nosso encontro e, assim como chamou os homens de Israel naquele momento a uma atitude de acolhimento, de conversão, nos chama também. Ele que já nos chamou inúmeras vezes, no seu infinito amor, novamente se coloca ali. E nós percebemos que o Espírito Santo cumpre a sua missão de recordar em nós a palavra do Senhor e mover o nosso coração ao encontro de Cristo, a profissão do nome do Senhor. O outro ponto importante é que o Senhor, mais uma vez, nos entrega o seu nome, ou melhor, confirma a entrega do seu nome a cada um de nós, porque já foi entregue uma vez por todas, pois somos batizados. E ele confirma a entrega e o valor dessa entrega. Como assim, Padre? Nas duas vezes em que ele diz, pois aqui está aquele que é maior do que Jonas. É ele que hoje nos chama
a conversão. É Ele que hoje nos chama a reacendermos o dom que recebemos no dia do nosso batismo. A outra vez, desejarmos de todo o nosso coração ouvir a sua palavra e seguir o seu ensinamento. Como sabemos, meus irmãos, Jonas foi enviado ao povo de Nínive e na narrativa do livro de Jonas se passam duas histórias em contemporânea. A primeira, a história do povo e da conversão dos ninivitas, e a segunda, a história da conversão do profeta, vamos dizer assim, ou melhor, a história do duro caminho de obediência que o profeta enfrentou para permanecer no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ainda que o profeta estivesse numa relutância, digamos assim, para acolher o que o Senhor lhe dizia, Jonas se torna, como daqui a pouco vamos ouvir no texto, deixa eu pegar aqui um instantinho, no texto de São Pedro Crisólogo, nós vamos ouvir que Jonas é a prefiguração, ou seja, ele se torna um símbolo que nos fala da vinda de Jesus. Então, toda a imagem que se desenvolve sobre a vida do profeta é símbolo da vida do Senhor. Mas a vida pessoal do profeta é uma vida de conflito, porque ele também está vivendo o seu caminho de conversão. Então a imagem do profeta Jonas pode trazer em dois momentos a chamada, a conversão feita pelo Senhor Jesus ao povo de Israel. O sinal do profeta Jonas para os ninivitas, assim como o sinal de Salomão para a rainha do sul. São duas imagens que o Senhor toma no Evangelho de hoje. Então, o Senhor no Evangelho de hoje nos chama a atenção para o que foi Jonas para os ninivitas e não exatamente para olharmos a experiência do profeta como tal. Bom, o que foi Jonas para os ninivitas? Quando o profeta finalmente chega às praias de Nínive e aceita o que o Senhor lhe havia dito, que ele pregasse para a conversão dos ninivitas, ainda que o seu coração, de certo modo, por conta de tudo aquilo que os ninivitas fizeram com os seus gerações que antecederam Jonas, ou seja, a história era uma história triste, onde os ninivitas tinham submetido tanta dor aos pais, aos avós, digamos assim, de Jonas. A disposição do seu coração não era a melhor em favor dos ninivitas, porque ainda trazia aberto consigo as feridas causadas por eles. E não só feridas do ponto de vista dos conflitos sociais que se estabeleceram, mas feridas também porque eles não seguiam o Deus vivo de Israel, e muitos foram aqueles da casa de Israel que abandonaram a fé no Deus vivo por conta da presença dos ninivitas. Então lhe era muito antipática a ideia da conversão deles, porque ele tinha dificuldade em acreditar que aqueles corações iriam acolher. Porém, Jonas já havia aceitado anunciar-lhes o Evangelho. Olha que interessante, meus irmãos. Jonas obedece e crê no mandato do Senhor, mas desconfia que o coração dos ninivitas irá acolher o anúncio do Senhor, porque em outros momentos já não acolheram. Mas em obediência ao Senhor, finalmente vencido pelo Senhor, Jonas cumpre o que o Senhor lhe pede e vai outra vez anunciar aos ninivitas. Outra vez, não porque é a segunda vez de Jonas,
mas porque, por mais uma vez, o povo de Nínive vai ouvir o anúncio do Senhor. E Jonas começa, em obediência ao Senhor, a realizar esse anúncio. E o que parecia impossível para o coração de Jonas começa a acontecer. O povo de Nínive, a começar pelo rei, ouvindo a pregação, ouvindo o chamado à conversão, a pregação a respeito do Deus de Israel e o chamado à conversão, assume uma atitude de penitência e chama todo o povo da cidade a seguir o mesmo caminho. O coração que, a princípio, poderia ser o mais endurecido em relação ao anúncio da misericórdia de Deus, em relação ao anúncio em relação à ira de Deus, exatamente esse, o coração do rei, é o primeiro a acolher. E numa atitude penitencial, ele se veste de sacos, ele senta sobre cinzas, as imagens penitenciais do Antigo Testamento, e chama todo o povo, até os animais, a cumprirem a mesma coisa. Então também os animais são cobertos de cinza, como sinal penitencial, em reconhecimento pelos pecados cometidos contra o Deus vivo. E Jonas fica perplexo por causa da adesão amorosa daqueles que antes não amavam. A adesão piedosa daqueles que antes foram ímpios. Jonas prova perplexidade diante do desconcertante poder de Deus de entrar nos lugares mais hostis a Ele e permanecer amando. E o poder da sua misericórdia e do seu amor serem os instrumentos para a conversão dos corações rebeldes. Mas para isso, Jonas precisou ir para além de sua desconfiança, ou seja, precisou confiar muito mais no Senhor do que naquilo que seria a sua experiência, vamos colocar assim, né? A desconfiança de Jonas não era uma desconfiança sem uma razão prévia. Ele tinha uma razão pela qual desconfiava. Mas aquilo dali não foi suficiente. Mesmo vendo, digamos assim, o óbvio por conta da sua experiência de vida, aquilo dali para ele era óbvio, e por desconfiar ou por desacreditar em base à dureza do coração dos homens, ele então consigo imaginava que aqueles corações não se moveriam como em tantas outras vezes não se moveram. O coração dele, Jonas, se deixou mover pelo Senhor. Então toda a luta precedente no texto do profeta Jonas fala exatamente do profeta que vai sendo vencido por Deus. Precisava Jonas, por primeiro, aderir em obediência ao Senhor. Não que Jonas fosse desobediente, mas obedecer a Deus às vezes nos dá um frio na barriga. Mas como assim, padre? Se Jonas tinha consigo a expectativa de que o povo de Nínive não fosse escutá-lo, meu amigo, era a pele dele que estava em jogo. E lá seria ir para a morte. Porque ele poderia ser preso, torturado, espancado, como os outros profetas, e finalmente morto, por estar fazendo aquele anúncio. E os homens não só não acreditarem, mas sentirem contra ele raiva e ódio, e o perseguirem, como perseguiram aqueles que vieram antes. Então existia esse dado concreto do coração que sente o desafio que é anunciar o Evangelho. E aí se passa todo aquele episódio que nós conhecemos do mar que se agita.
e de Jonas, que se entrega voluntariamente à morte para salvar aqueles marinheiros que estavam com ele no barco. Essa passagem é lindíssima. Ali é o grande passo de entrega de Jonas, quando ele desembarca em Nínive, vamos colocar assim, né? Saindo do grande peixe, eu usei a palavra desembarca, quando o grande peixe, quando ele vem à luz, vai dizer São Pedro Crisólogo, na praia de Nínive, Jonas já havia feito a sua aliança de entrega com o Senhor. E em Nínive, o profeta não apenas anuncia o chamado de Deus à conversão àquele povo, mas ele já se entregou, ele já escolheu entregar-se e, de certa forma, ali está se entregando por aquele povo, pela conversão deles. A experiência do ser lançado no mar e do voltar, não ser morto, mas ser levado até ali, Deus aceita a sua oferta e livra os seus pés numa estrada de morte, o livra das ameaças e o coloca de pé para anunciar a vida. Mas a vida que o profeta irá anunciar, ele o fará depois de ter entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes a nossa dificuldade em anunciar o nome de Jesus, em evangelizar na nossa casa, nos lugares por onde passamos, é porque vivemos uma experiência parecida com essa de Jonas. Temos muitas razões para desconfiarmos de que o outro talvez agora finalmente venha a ouvir e a acolher o anúncio do Evangelho. Então que essa quaresma seja para renovarmos essa nossa entrega, a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor. E se o Senhor nos pede mais uma vez de irmos ao encontro do nosso irmão e anunciar a ele a sua misericórdia, o chamado à conversão, isso não acontecerá sem que a nossa vida seja novamente, sem que seja renovada a nossa entrega de vida para Ele. E aí a importância da quaresma para acolhermos a palavra do Senhor e para aderirmos a essa palavra. Ou seja, transforma-me, Senhor, pela sua palavra. A Rainha do Sul é a outra imagem. Ela vem de uma terra distante e fica maravilhada com a sabedoria de Salomão, mas não apenas maravilhada. Aquilo que ela lhe recebe como dom, a sabedoria, ela toma para si como tesouro de vida. Quanta sabedoria o Evangelho está revelando no nosso coração. Quanta sabedoria o Senhor nos está dando a graça de conhecer. E por meio dessa sabedoria, Ele acalma e encoraja o nosso coração, de maneira que nós possamos acreditar e permanecer no seu mandato. E mesmo sentindo, como Jonas sentiu ainda, um medo dentro de nós, ao cumprirmos o mandato do Senhor, por conta das experiências que já fizemos, às vezes vem aquele medo de acreditar que tudo ainda vai dar errado, e que a conversão do outro não vai vir, e que no final das contas vai ser a minha pele que vai sofrer mais uma vez, ou seja, eu que vou mais uma vez passar por sofrimento. Assim como a rainha de Sabá recebeu os tesouros da sabedoria, e ao voltar para a sua terra, levou consigo o grande tesouro da fé no Deus de Israel, também que os tesouros da sabedoria de Deus concedidos a cada um de nós ao longo desse itinerário que nos trouxe até a quaresma, e esses tesouros de sabedoria que Ele está nos entregando agora na quaresma, possa ir reforçando no nosso coração essa certeza de que o Senhor está conosco e de que vivemos para cumprir o que o Senhor nos chama, e de que, por meio da fé no nome do Senhor, nós agimos e nos movemos nessa geração, anunciando aos homens a alegria da misericórdia de Deus. E permitamos que o Senhor realize suas obras. A conversão de um coração
é a obra mais impressionante do poder extraordinário de Deus que nós podemos ver. E se o Senhor nos chama humildemente a tomarmos parte nessa obra, colocando a nossa vida em suas mãos e indo em nome dele anunciar o Evangelho mais uma vez, exatamente naquela situação que pode ter sido antes tão hostil, vai, confia no teu Senhor, confia naquele que é a sabedoria suprema e deixa-te conduzir por ele, e de fato essa quaresma será um tempo de bênção e de graça. Mas é preciso que nós tenhamos o coração dos ninivitas, com a delicadeza de acolher, um coração que se deixa mover por Deus. Pronto. Aí sim, passando a adesão que Jonas teve como profeta. Vamos seguir então para anunciar. Somente olhando o quanto o nosso coração se fez muitas vezes duro diante do Senhor e o quanto o Senhor foi o transformando num coração mole, delicado à sua palavra, acolhente à sua palavra, é que nós vamos partir para anunciar o Evangelho àqueles que esperam esse anúncio. São Pedro Crisólogo escreve assim: toda a história do profeta Jonas nos revela como uma prefiguração perfeita do nosso Salvador. Jonas desceu a Jope para apanhar um barco com destino a Tarsis. O Senhor desceu do céu à terra, a divindade à humanidade, a potestade soberana ao encontro da nossa miséria, para embarcar no navio da sua igreja. Olha que bonito. É Jonas que toma a iniciativa de se lançar ao mar. Pegai em mim e lançai-me ao mar, disse o profeta no seu momento de decisão, anunciando assim a paixão voluntária do Senhor, quando o Salvador de uma multidão depende da morte de um só. Essa morte está nas mãos do homem que tem o poder de a atrasar, ou pelo contrário, de a apressar, antecipando-se ao perigo. Todo o mistério do Senhor está aqui, prefigurado nessa entrega que Jonas faz de lançar-se ao mar para salvar os navegantes. Para ele, a morte não é necessária, ele se refere a Deus. Para ele, Deus, a morte não é necessária. Revela da sua livre iniciativa: ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de a dar e o poder de retomá-la. E aqui ele faz a comparação com que o Senhor, a escolha que o Senhor faz de se entregar livremente por nós. Reparai, caríssimos leitores, no enorme peixe, imagem horrível e cruel do inferno. Ao devorar o profeta, ele sente a força do Criador e oferece a esse viajante, vindo do alto, a permanência nas suas entranhas. 3 dias depois, porém, dá à luz para o dar aos pagãos. Foi este o sinal, o único sinal, que Cristo consentiu em dar aos escribas e aos fariseus no Evangelho de Lucas, para lhes fazer compreender que a glória que eles esperavam que lhes viesse de Cristo também se voltaria para os pagãos e não apenas para a casa de Israel, pois os ninivitas são um símbolo das nações que creram no anúncio do nome do Senhor. Que felicidade para nós, meus irmãos! Nós veneramos, vemos e possuímos face a face e em toda a sua verdade o Deus vivo. Já nascemos em meio à nação que lhe pertence. Aquele que tinha sido anunciado e prometido simbolicamente é o nosso Senhor, e assim o conhecemos e a Ele pertencemos desde a mais tenra infância. Oh, meu Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Santa Francisca Romana e São Domingos Sávio, grande pequenino discípulo de São João Bosco, que desde a sua terra infância amou Jesus e entregou-se por ele. E pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.